Boa noite, tudo bem com você, aluno do curso Desafio? Eu sou Hilder Maciel e estou contigo aqui mais um dia para falarmos de direito administrativo com vistas à tua preparação para futuros concursos públicos. O nosso tema hoje é continuidade do nosso último tema, que nós começamos a falar de agentes públicos, né? Trouxemos as classificações, as caracterizações e hoje basicamente é uma complementação desse tema. Eu vou trazer para vocês alguns conceitos relevantes e úteis para a tua prova, que servirão não só para a disciplina Direito Administrativo, como também para Direito Constitucional, visto que há um título na Constituição que trata de administração pública e muito do que nós falaremos e tiraremos hoje é sobre esse tema. Só um segundo, já voltamos. Só aguarde um instantinho, uma correção técnica aqui na exposição da aula, e a gente já volta para falar contigo a respeito de agentes públicos, dando continuidade que nós falamos. Sobre agente público, o que é relevante trazer na aula de hoje? Primeiramente, estabelecer uma diferença entre cargo, emprego e função pública. Muita gente, de forma equivocada, acaba pensando que são sinônimos, mas não são, tá? Fique sabendo desde já que nós temos diferença. Então, quando você lê numa lei, numa questão cargo, emprego e função pública, saiba que existem diferenças do que é cargo, do que é emprego, do que é função. E é justamente dessas diferenças que iremos falar a partir de agora, certo? Primeiro falando do que é cargo público. Cargo público, né, meu aluno, é aquilo que tu almeja, aquilo que tu busca ocupar. Um cargo público de provimento efetivo é a razão de você estar matriculado aqui no nosso curso Desafio. Vamos entender um pouco sobre cargo público. O cargo público é aquele que tem um vínculo estatutário, ou seja, é regido por um estatuto próprio, certo? Então, falou em cargo público é aquele que é o estatutário, que é regido por um regime jurídico, regido por uma lei, que no caso dos servidores públicos federais, eles são regidos pela Lei 8112 de 1990, né? Acho que é 90, errei o ano aqui. E os servidores do Estado do Amapá, pela Lei 066 de 1993. Essa lei aqui, provavelmente, você verá aqui no desafio, porque deve estar no seu edital de concurso público. Então, o ocupante de cargo público é aquele estatutário, é regido por uma lei própria, por um estatuto próprio, né? A 8112 no federal e a 066 no âmbito estadual. Que mais, professor? O regime de trabalho é de direito público. Então, ele é inteiramente regido por normas de direito público. E onde se lotam esses cargos públicos? Em que locais eles se ocupam, né? A lotação é na administração direta. Quando eu falo em administração direta, estou falando de órgãos públicos, como, por exemplo, a Polícia Civil do Amapá. A Polícia Civil é um órgão público, um órgão de segurança pública. Então, você que será aprovado, se Deus quiser, na Polícia Civil do Amapá, você ocupará um cargo público, porque ela pertence à administração pública direta. Ocupa cargo público também em algumas entidades da administração pública indireta, no caso aqui, mais precisamente, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Lembrando que fundação de direito privado, fundação pública de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista não é cargo público, tá? Cargo público, tu lembras, é administração pública direta, órgãos, tá? Tudo bem? E autarquia e fundação pública na administração pública indireta.
Características principais do cargo público que eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco. Primeira delas, eles são criados por lei. É necessário que seja aprovada uma lei no âmbito do Poder Legislativo que crie esse cargo público, certo? Cada cargo público tem uma denominação própria. Agente de Polícia Civil, por exemplo, agente administrativo, auditor fiscal. Cada cargo público tem a sua própria denominação. O número certo e o que mais, professor? Remuneração paga pelos cofres públicos. Você, por exemplo, que vier a ocupar o cargo de policial civil, agente de polícia, não é isso que foi unificado, se não me engano, para agente de polícia? Não tem mais o escrivão, algo assim, investigador, tem mais. Foi unificado. Você será remunerado pelos cofres públicos, ou seja, por recursos do Estado do Amapá, oriundos do Estado do Amapá. Você estará no plano de cargos, carreiras e salários, no qual serão estabelecidos o seu vencimento a cada grau de carreira que você ocupar, a cada classe e nível de carreira que você esteja. E lembrando, sempre pago pelo cofre público. O cargo público, em geral, ele é de provimento... Em geral, não. O cargo público ele é de provimento efetivo, certo? Em geral. Pode haver cargo público, nós veremos daqui a pouco, em comissão? Pode. Mas a regra geral dos cargos públicos é que eles sejam aquele que você é provido, melhor dizendo, por concurso público de provas ou provas e títulos, tudo bem? Essa é a ideia de cargo público. Agora nós vamos falar de emprego público. Qual é a diferença? A primeira diferença, a mais marcante, é no vínculo contratual. O cargo público é estatutário. Já o emprego público é um pouco diferente. Aliás, não, é bem diferente. No emprego público, o vínculo é contratual, ou seja, há um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho ele é regido pela consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT, certo? Então, o emprego público é muito próximo do emprego privado, porque o empregado privado é regido pela consolidação das leis do trabalho. De igual modo, o empregado público ele é regido também pela CLT, tudo bem? O regime de trabalho aqui do empregado público, ele é de direito privado, tá? Mas não é totalmente direito privado. Existem partes, derrogações que são de direito público, como, por exemplo, apontado no item material, a exigência de concurso público. Você, por exemplo, que pretenda trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Petrobras, né? Vai ter concurso agora, por exemplo, de uma subsidiária da Petrobras, né? E aí fala-se muito, né, nessa exploração de petróleo que vem aqui para o Amapá. Vai ter o concurso daqui a pouco da Transpetro. A Transpetro é uma subsidiária da Sociedade de Economia Mista Petrobras S.A. Você que por acaso vier a ser aprovado no concurso público da Transpetro, você será um empregado público com vinculação na CLT, tudo bem? Mas o que tem de direito público aí? É a mesma exigência de concurso público. Na iniciativa privada, em geral, tu leva um currículo, né? Tu faz uma entrevista e tu és empregado. Alguém te indica, seja lá qual for a forma. Na empresa pública e sociedade de economia mista, não. Tu faz um concurso público em que pese o teu vínculo seja seletista, você só atinge esse lugar se você for aprovado em concurso público. Tranquilo? E a lotação, já falei para ti, mas eu estou reforçando, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, certo? E nas fundações de direito privado, com exceções específicas, conforme a Lei 9.962 de 2000. Essa lei é a que trata do empregado público. Se tu tiver um tempo, dá uma lida nela. Ela vai complementar e trazer novos elementos. Não necessariamente ela cai no teu concurso, mas muita coisa que ela traz vai te ajudar a consolidar essa compreensão, tudo bem? Então, já estabeleci para ti a diferença de cargo e emprego público. Falando agora de função pública.
A ideia de função pública, ela é extremamente abrangente, meu querido aluno, minha querida aluna. Função pública cabe mais gente, certo? Mas bora falar um pouco mais de detalhes sobre ela. Olha só, função pública é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um agente público. Todo e qualquer agente público, independentemente da sua classificação, se ele é agente político, se ele é estatutário, seletista, se ele é empregado, servidor público, se ele é temporário, certo? Ele tem um conjunto de atribuições e responsabilidades. Essa é a ideia de função pública. O que é a atribuição? O que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Isso tudo é a função pública. Todo cargo e emprego possui uma função pública correspondente, certo? Então, quem ocupa cargo público e quem ocupa emprego público ocupa uma função pública? Sim, meu aluno. O conjunto função pública tem como subconjunto o emprego público e o cargo público. Mas a recíproca não é verdadeira, pois nem todo mundo que ocupa função pública ocupa cargo ou emprego público. Nós falamos na aula passada dos agentes públicos chamados particulares em colaboração. Esses particulares em colaboração, eles não possuem um vínculo, eles possuem um vínculo transitório, mas eles exercem uma função pública. Dito em outras palavras, existem funções públicas que vão além do cargo do emprego público, certo? Então, todo cargo e emprego tem uma função pública correspondente. Mas a ideia de função pública é mais abrangente. Então, existem funções sem cargo e sem emprego público. E é que nós vamos falar a partir de agora. Nós já falamos na aula passada, mas vamos trazer a título de reforço para consolidar ainda mais o seu entendimento, a sua compreensão. A primeira exceção aqui, que são sem cargo ou emprego, é a função de confiança. A função de confiança está descrita lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. São funções que são destinadas, vou colocar aqui o marca-texto para te ajudar, são destinadas exclusivamente a servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, essas funções de confiança, elas só podem ser ocupadas por servidor efetivo. São chamadas funções gratificadas, certo? Que você pode vir exercer se for nomeado para tal. É de livre nomeação e exoneração, mas com a peculiaridade que são lotações, vamos dizer assim, são funções que só podem ser ocupadas por servidor efetivo. Tranquilo? Essas são as funções de confiança. Ou seja, o ocupante de função de confiança, ele ocupa uma função sem ocupar um cargo. Ele até ocupa um cargo, né? Mas de natureza diferente. Outro exemplo é a contratação temporária. Eu até falei pouco sobre contratação temporária na aula passada, né? Quando eu falei de servidores públicos. Mas vou falar agora com um pouco mais de detalhe. Aqueles que ocupam um contrato temporário, esse contrato temporário é previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. São aquelas pessoas que são contratadas temporariamente, o nome diz, né? Contrato temporário, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Agora, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele lançou um edital de processo seletivo simplificado. Esse processo seletivo simplificado ele visa a contratação temporária de agentes para o censo, por exemplo, para trabalharem na coleta de informações para o censo demográfico que o IBGE realiza com uma certa periodicidade. É uma necessidade temporária? Sim. Né? Da feita que acabar a pesquisa, acabou o contrato. É mais ou menos assim, tá? Inclusive, esse professor, a minha primeira oportunidade de trabalho foi como contratação temporária no IBGE. Né? Trabalhei lá por 2 anos
do ano de 2008 ao ano de 2010. Ah, você quer falar da sua vida na aula? Não, minha vida tem a ver com o assunto, né? É uma parte da minha vida que tem a ver com o assunto. Então, é para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. O caso mais comum são as contratações do IBGE, outras entidades do serviço público também contratam, né? Por exemplo, o IBAMA contrata muito, o ICMBio, brigadistas de incêndio, são contratados por esse regime de contratação temporária. Aqui há um vínculo precário com a administração pública. Você é contratado. Você tem a estabilidade que o servidor público tem? Não, evidentemente não. É um contrato, como o próprio nome indica, temporário. Então, por exemplo, na época do Covid-19, da pandemia, né, surgiu uma necessidade temporária de excepcional interesse público para ampliar o atendimento às pessoas que estavam enfermas, doentes. Então, a administração pública, por exemplo, fez várias contratações por tempo determinado nessa situação de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Esse é a contratação temporária. E nós temos, nós já falamos na aula passada, os particulares em colaboração. Os particulares em colaboração são cidadãos que exercem o munus público, grifando aqui, sem vínculo permanente. Já falei na aula passada, né? Os exemplos mais conhecidos são os mesários e os jurados. O mesário e o jurado, eles não possuem um vínculo permanente, eles são chamados para exercer de maneira transitória. Agora, na eleição, muitos de vocês que estão assistindo a aula podem ser convocados pela Justiça Eleitoral para prestar serviço como secretário, como mesário. Eu já fui, por exemplo, mesário também. Já fui presidente de mesa. Então, a minha vida também está dentro desse exemplo. Já fui também convocado como jurado para o tribunal do júri. Esse professor já foi de tudo, eu sirvo em todos os exemplos. Também fui jurado e naquela situação eu não exercia um cargo público, eu exercia uma função pública, né, de maneira transitória. Fui convocado por um certo período para ser jurado no tribunal do júri. Não cheguei a ser escolhido. A única vez que eu fui escolhido, o julgamento foi adiado, enfim, então eu não cheguei a condenar ninguém, mas eu tive a sensação de estar e participar ali. E também eu também já fui em particular em colaboração com a administração pública, nos dois exemplos aqui citados. Já fui temporário, já fui e também exerço uma função de confiança atualmente no governo federal. Então aqui eu já gabaritei, né? Já fui todas essas sessões aqui, trazendo um pouco para a minha avaliação de vida pessoal, que cai na tua prova, tá? Não estou contando a minha história triste para ti. Esse foi o primeiro tópico da nossa aula. Vamos agora dar início ao tópico 2 da nossa aula, que fala da criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções. Falei um pouco de cargo, emprego e função, diferenciei, conceituei cada um deles, e agora eu vou falar de como esses cargos, empregos e funções são criados, extintos e extintos, certo? Começando pela ordem das coisas, pela ordem natural das coisas, a falar da criação. Como cargos, empregos e funções públicas são criados? A regra geral de criação, transformação e extinção serve para tudo, né? De cargos e emprego é a exigência de lei em sentido estrito. Quando eu falo em lei em sentido estrito, estou falando de uma lei ordinária ou uma lei complementar. Então, para você criar, extinguir, ou seja, por fim, ou transformar um cargo, um emprego ou uma função, exige-se uma lei. Isso é determinado pelo artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal. E meu aluno já sabe, eu falo em toda a aula, todo dispositivo que eu apontar para ti é recomendável a leitura. E por que esse professor sempre recomenda a leitura? Por um motivo óbvio. A grande parte da tua prova é reprodução de literalidade de artigo, de norma, seja de lei ou da Constituição, seja de regimento. Então, o meu aluno ele precisa ter um tempo disponível na sua preparação para direcionar para a leitura de artigo, tá bom? Então, essa previsão, essa exigência para criar, transformar e extinguir cargo, emprego e função pública exige sempre lei. E isso não é invenção do professor, isso é uma exigência da nossa lei maior, da nossa Constituição Federal,
mais precisamente, como eu já te apontei, no artigo 48, inciso 10 desta, beleza? Então, tu já sabe que é por meio de lei. Mas quem será que tem a iniciativa de lei? O que é iniciativa de lei? É quem elabora, quem, para ficar bonito, deflagra o processo legislativo. É quem detém a iniciativa da lei. A competência para criar, né, para iniciar o projeto de lei, varia conforme o poder ou o órgão autônomo. Então, a depender do poder, tu sabes que nós temos três poderes, não é isso? O poder legislativo, executivo e judiciário. Tranquilo? E nós temos ainda outros órgãos autônomos, como, por exemplo, o Ministério Público e Defensoria Pública. A depender, a depender do poder, vai depender a iniciativa. Vamos começar falando agora do poder executivo. Para se criar, transformar ou extinguir um cargo, emprego ou função pública no poder executivo, a iniciativa ela é privativa do chefe do poder executivo. Se é privativa, meu querido aluno, é ele ou ela, e apenas então somente ele ou ela que possui essa prerrogativa. Isso quer dizer que um vereador pode criar um cargo no Poder Executivo? Ele pode transformar ou pode extinguir? Não. Ele pode votar lá no exercício do seu poder legislativo, na sua legiferância, no seu poder legiferante, a favor. Mas a iniciativa de lei, apresentar o projeto de lei, é exclusiva do chefe do Poder Executivo. No âmbito da União, é o presidente da República, no âmbito do Estado, é o governador do Estado, e no âmbito do município, é o prefeito. No Distrito Federal, é o governador. Tranquilo? É o chefe do Poder Executivo. Ah, professor, certo candidato a um deputado me prometeu que, se ele for eleito, ele vai criar um cargo público na secretaria tal. Ele está dizendo a verdade? Ele pode até articular politicamente para tal. Ele pode votar lá na Assembleia Legislativa para tal. Mas ele pode apresentar essa proposta? Porque ela é exclusiva do chefe do Poder Executivo, certo? No Poder Judiciário, é o chefe do Judiciário, que no caso é o presidente do tribunal. Vamos supor, aqui no Tribunal de Justiça do Amapá, queira-se criar um cargo público, ou vamos dizer, queira-se transformar, como era o oficial de justiça e passou a ser analista de execução de mandados. De quem é a iniciativa? Quem apresenta esse projeto de lei é o presidente daquele tribunal, certo? No Poder Legislativo é a mesa diretora do Poder Legislativo, certo? No Ministério Público, o Ministério Público é poder? Não, mas ele é órgão autônomo, ele é uma função essencial à justiça. O Ministério Público, quem detém iniciativa de lei, é o Procurador-Geral da República, quando eu estou falando de Ministério Público da União, certo? E se eu falar de Ministério Público Estadual, é o Procurador-Geral de Justiça. São os chefes. O professor de Direito Constitucional, quando ele for falar para ti de funções essenciais da Justiça, é bem provável que ele te fale do Ministério Público. Ele vai te diferenciar que o Ministério Público da União engloba Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Território, que ele é chefiado pelo Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo Presidente da República, integrante da carreira, para prazo de 2 anos, de mandato de 2 anos, sendo possibilitada reconduções, certo? Reconduções sucessivas. Professor Zé, que é professor que eu desafio um outro professor, vai te falar com mais detalhes sobre isso. Então, quem tem a iniciativa de lei para criar, extinguir ou transformar cargo no Ministério Público é o Procurador-Geral da República, no âmbito do MPU, que é o seu chefe, no principal do poder, e no âmbito do Ministério Público do Estado é o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ. Tranquilo?
Na Defensoria Pública, que já é um órgão autônomo, né? Antes não era, mas agora a Defensoria Pública, tanto da União quanto dos estados, é uma Defensoria Pública, é um órgão autônomo, é do Defensor Público Geral. Então, para ter um concurso, é preciso que se crie um cargo. Então, para ter, por exemplo, um concurso técnico-administrativo na Defensoria, a iniciativa de criação de lei, iniciativa de lei para a criação desses cargos é do Defensor Público Geral, tudo bem? Aqui são os detalhes para você ter ideia de tudo, né? Para você não ter nenhuma confusão. A regra, já te falei, é por meio de lei, mas essa regra tem exceção. E cai exceção em concurso público, professor? Como cai? Em alguns casos específicos, a Constituição Federal, ela delibera que ela afasta a obrigação de lei para algumas situações específicas, tá? Lembrando que a regra geral tem que ser por meio de lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária, lei complementar. Mas vamos falar aqui um pouco agora dessas exceções. Essas exceções da de lei, ela permite que esses cargos sejam criados, extintos ou transformados. Criados não, mas extintos e transformados por meio de atos administrativos, certo? Quais são essas exceções? A administração indireta de direito privado. Como assim? Empresa pública e sociedade de economia mista e fundação privada, elas criam seus empregos por meio de atos internos, ou seja, por meio do seu estatuto social. O estatuto social, que é o ato constitutivo, vamos dizer assim. Não, vamos dizer assim não, que é o ato constitutivo das empresas públicas e sociedade de economia mista e das fundações públicas de direito privado, elas são por meio do seu estatuto, tá? Não seria por meio de lei, é uma das exceções. Aquela que aparece muito em concurso público, mais inconstitucional do que em administrativo, os cargos vagos. O que é um cargo vago? É um cargo que não é ocupado por ninguém. Nessa situação, quando o cargo está totalmente vago, não tem ninguém ocupando, o chefe do Poder Executivo pode extinguir por meio de um decreto. Aqui é uma exceção. Decreto é um ato administrativo. É um ato administrativo, certo? Ato normativo, mas é um ato administrativo. Não tem a mesma equivalência hierárquica de uma lei. Mas se o cargo estiver totalmente vago, ele pode ser extinto pelo chefe do Poder Executivo por meio de um decreto. Isso não acontece quando o cargo está provido, está ocupado, tá? Ah, tem 1000 pessoas que não ocupam aquele cargo. Eu não posso extinguir como chefe do Executivo. Agora, se esse cargo está completamente vago e o chefe do Poder Executivo o entende como obsoleto, desnecessário, ele pode extinguir por meio de um decreto. A outra exceção é a do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, né, eu estou falando de Câmara dos Deputados, eu estou falando de Senado Federal, eu estou falando de Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, elas podem transformar ou extinguir seus cargos por resolução interna sem precisar da sanção do Executivo. A resolução é um ato normativo? É, pessoal, mas ele não segue o mesmo rito de uma lei, porque uma lei tem que ter a sanção do presidente da República, do governador de estado ou ainda do prefeito. O professor de constitucional vai falar para ti sobre processo legislativo. Mas qual é o caminho normalmente de uma lei? É apresentado um projeto de lei na Assembleia, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores ou no Senado Federal. Passa-se por deliberações daquela casa, o projeto é discutido e votado e aprovado. Depois de aprovado, ele passa para a sanção ou veto do chefe do executivo, certo? Isso aqui é o chamado sistema de freios e contrapesos, as etapas do processo legislativo, que vocês verão com muito mais profundidade e detalhe no direito constitucional, certo? Então, a resolução interna é um ato normativo interno, não precisa do chefe do executivo como é a lei, tá? O próprio poder legislativo resolve ali mesmo dentro do seu âmbito, é uma outra exceção.
Uma outra exceção também relevante é a reorganização administrativa, né? Um decreto ele pode transformar cargo desde que configure uma estruturação interna e não gere aumento de despesa. Pode reorganizar, transformar, mudar nomenclaturas de cargos, mudar uma outra atribuição, desde que, qual é a condição? Não gere aumento de despesa, tá? Isso também está lá no artigo 84, 85 da Constituição, 84 da Constituição Federal. Dá uma lida lá no Poder Executivo e na Constituição Federal, tem muita coisa relevante para você. E vai servir tanto para a tua compreensão de constitucional, quanto para a tua compreensão de direito administrativo e um detalhe ou outro em direito penal, né? Quando fala de crime de responsabilidade. Tranquilo? É o que tínhamos para falar. Agora, a gente vai falar de uma parte que você vai gostar, da acessibilidade. O que é acessibilidade, professor? É como eu chego no cargo, num emprego, numa função pública, certo? A regra geral de acessibilidade, ela está prevista no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Pessoal, já falei para ti em outra aula, reforço aqui, lê o artigo 37 ao 41. Ao 42 também é importante, fala dos militares. Dá uma lida nesses artigos, meu aluno. Amplia, o direito administrativo está todo ali. Eu recomendo a tua leitura, repetidas leituras, tu não vai te arrepender. Lê várias vezes, depois fala comigo como isso vai aclarar a tua compreensão. Bora lá. A regra geral é que esses cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a quem, pessoal? Aos brasileiros. Brasileiros são aqueles que possuem a nacionalidade brasileira, ou seja, possuem um vínculo jurídico-político com a República Federativa do Brasil, certo? Que está lá no artigo 12 da Constituição Federal. O professor Zé deve estar falando contigo sobre isso. Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, certo? E quando a Constituição fala em brasileiros, no artigo 37, inciso 1, ela não faz distinção. E se ela não faz distinção, engloba os brasileiros natos e naturalizados. Tudo bem? Porque, em regra, não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Tranquilo? A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 12, parágrafo 2º, diz que a lei não pode estabelecer diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, exceto a própria Constituição, certo? Beleza. Ele é acessível a brasileiros. Mas não só brasileiros, meu querido aluno. O artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, dispõe também que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a estrangeiros conforme a lei. Ou seja, esses estrangeiros, eles também possuem acesso ao cargo, emprego ou função pública, certo? Dependendo de previsão em lei ordinária. É uma norma de eficácia limitada. O professor de constitucional vai falar mais para ti sobre eficácia das normas, né? Mas uma norma de eficácia limitada é uma norma constitucional que, para ter validade, ela necessita de uma norma infraconstitucional. Para ser aplicável, ela precisa de uma outra norma infraconstitucional, ou seja, uma norma que esteja abaixo da Constituição. Então, os cargos públicos são acessíveis a estrangeiros? Sim, desde que haja previsão legal para tal. Você que é aluno de Universidade Federal, Instituto Federal, você deve saber ou deve ter sido aluno de algum professor estrangeiro. Por quê? Para cargos de natureza de educação, técnico, científico, é comum a lei prever a contratação de estrangeiros. Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros na conformidade da lei. Tudo bem? Tanto os natos quanto os naturalizados. Quando tu estuda a nacionalidade, tu estudou lá no artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, que recomendo a tua leitura, que a lei não estabelece diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Porém, a Constituição, ela reserva, lá no artigo 12, parágrafo 3º,
alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Isso cai em concurso, professor? Cai mais do que chuva torrencial, como diz o caboclo, não cai, despenca, né? São os cargos privativos de brasileiro nato. Cargos de tanta relevância e por tratar de questões de soberania só podem ser ocupados por brasileiros natos, certo? Quais são esses cargos? Existe até um mnemônico, né? O mp3.com, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Somos um time de futebol, STF. Somos time de futebol. O time de futebol tem 11 jogadores. O STF, mnemônico, tem 11 ministros. Os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal só podem ser brasileiros natos, tudo bem? Quem mais, pessoal? O presidente e o vice-presidente da República. Quem vai governar esse país, né, daqui por 4 anos, só pode ser ocupado por brasileiro nato. Quem mais? O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Cuidado! Pode ter deputado federal brasileiro naturalizado? Pode. Pode ter senador da República naturalizado, brasileiro naturalizado? Pode, tá? Mas os presidentes da casa, tanto da Câmara quanto do Senado, devem ser brasileiros natos. Quem mais, professor? Membros da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Memoriza isso aqui, porque isso aqui cai muito em concurso público, principalmente de direito constitucional. Eu estou aqui dando aula de administrativo, tá? Fui professor de direito constitucional em outros cursinhos por aí. Hoje não sou aqui no desafio, mas essa dica é válida também do professor para minha experiência, porque vai te servir em direito constitucional. Beleza? Falei da acessibilidade, tá? Agora eu vou falar um pouco para ti da classificação dos cargos públicos. Tá? Nós já falamos nos exemplos que nós citamos nas explicações anteriores, muitas dessas classificações. Mas agora a gente vai fazer de forma delimitada e detalhada. Vou repetir algumas coisas, até vou, mas essa repetição, vou te dizer, ela vai consolidar, tá? Nós temos aqui na classificação, na doutrina, 2 critérios, tá? O primeiro critério é quanto à posição no quadro funcional e o segundo critério é quanto às garantias e características do ocupante. Esse segundo tem mais relevância para concurso público do que o primeiro. Mas vamos falar de todos, tá? Sem pular nada. Primeiro, quanto à posição no quadro. Nós temos cargos isolados e cargos de carreira. Cargos isolados são cargos únicos, não tem escalonamento. Como assim, professor, sem escalonamento? Não tem progressão, não tem promoção nesse cargo, certo? Tu tá ali e tu fica estaticamente naquele lugar. Eles devem ser excepcionais. Na atualidade, eu nem tenho conhecimento de cargo isolado. Pode ser que exista, pode ser, mas os professores conhecem, porque a grande parte dos cargos públicos são regidos por um plano de cargos, carreira e salário. A Polícia Civil não é diferente, Polícia Militar, outras carreiras administrativas. Você começa numa classe, você vai dentro dessa classe, você vai progredindo, depois você vai de uma classe para outra, você vai sendo promovido e a sua remuneração, consequentemente, vai aumentando, certo? Então, existe uma mobilidade funcional. E nesses cargos isolados isso não existe, mas eu não conheço particularmente cargos isolados, pelo menos aqui no Amapá eu não conheço, tá? Eles devem ser excepcionais. A regra são os cargos de carreira. Cargos de carreira são divididos em classes, né, conforme a complexidade e a responsabilidade. Então, você vai avançando, progredindo nessa carreira. Tudo bem? Então, existe a permissão de progressão funcional do ocupante. É por isso que você vai começar ganhando 8, 9 mil e você vai, para o final da carreira, ganhando mais de 20 mil na Polícia Civil, né? Vai garantir para ti um fim de carreira, uma velhice, né? Uma idade mais avançada melhor, porque existe um plano de cargos, carreiras e salários estruturado, existe uma carreira
para você seguir. Você vai fazer um concurso público para a Polícia Civil ou ainda para a carreira da gestão, você tem um PCCS. Dá uma pesquisada, vê quanto tu vai ganhar ali, tá bom? Esse é o cargo de carreira. E agora para a segunda classificação, né? Que é quanto à garantia. Nós temos aqui, o primeiro deles, é o que mais interessa para a gente, é o cargo efetivo. Cargo efetivo. O acesso é obrigatório por concurso público, né? O ocupante de cargo efetivo, ele ocupa após a aprovação no concurso público. Concurso público, como já te falei, de provas ou de provas e títulos. O ocupante do cargo efetivo tem um negócio que muita gente deseja, que é a estabilidade. Essa estabilidade, eu vou explicar daqui a pouco mais sobre ela, ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, 3 anos do chamado estágio aprobatório, mas não só isso, acrescido de uma aprovação e avaliação especial de desempenho. E vai existir uma comissão instituída dentro do teu órgão, meu aluno, para avaliar. Tu cumpriu os 3 anos, eles vão avaliar se tu cumpriu com garbo, com merecimento. E ali tu atinge a tua estabilidade. O servidor estável traz uma tranquilidade, estabilidade? Traz, mas não é uma tranquilidade absoluta. Não significa que tu não pode ser demitido. A Constituição Federal dispõe das hipóteses em que um servidor público efetivo ele pode perder o seu cargo público. Isso está previsto lá no artigo 41, que é de leitura obrigatória. Lá existe um rol de hipóteses em que o servidor público efetivo estável pode perder o seu cargo público, certo? E é um rol taxativo. O que isso quer dizer? É uma lista fechada. Primeira hipótese, sentença judicial transitada em julgado. Uma decisão do Poder Judiciário que não cabe mais recurso. Qual outra hipótese? Processo administrativo disciplinar. Um processo administrativo em que te seja garantido o contraditório para a defesa, tu pode perder o teu emprego, né? Se tu cometer, por exemplo, uma infração grave, administrativa grave, fez uma besteira muito grande, tu pode, depois da apuração de um processo administrativo disciplinar, perder. Claro, garantindo o contraditório para a defesa, conforme diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O que mais pode? A avaliação periódica de desempenho. Ainda não tem uma lei que trate sobre isso, mas assim que houver, você pode perder o emprego, né? Perder o cargo público, melhor dizendo, por uma avaliação periódica de desempenho. E, por último, excesso de despesas com pessoal se ultrapassar o limite lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas aí tem um procedimento, tem que tirar 50% dos cargos em comissão, tem que tirar outros cargos para poder, aí sim, depois de reduzir o quadro, existe a possibilidade de demissão do servidor público, né? Por excesso de despesa. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não é o tema da nossa aula, né? Você nem precisa conhecer dela por hora, a não ser que você faça concurso fiscal. Ela limita um percentual do orçamento público para pagamento de folha, para pagamento de pessoal. Então, se houver um excesso de despesa, pode haver corte? Pode, tá? Conforme essa lei de responsabilidade fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Esses são os cargos efetivos. Se o cargo efetivo é bom, melhor que ele é o cargo vitalício, meu aluno, que é aqui o nosso segundo item. Vitaliciedade. Tem gente que entende errado a vitaliciedade, entende que a pessoa vai ficar no cargo até o final da sua vida. Não é bem assim, tá? O cargo vitalício tem uma maior proteção que o estável. Por que melhor proteção? Porque ele só perde cargo por sentença judicial transitada em julgado. O PAD, que é o processo administrativo disciplinar, não demite o vitalício. Então, o vitalício ele tem uma garantia mais forte do que o estável. O estável pode ser demitido por um processo administrativo disciplinar, ele pode sair do emprego, do cargo, melhor dizendo, por um excesso de despesa, por uma avaliação de desempenho ruim, mas o vitalício não, certo? Exemplos de vitalício, os principais, né? Os juízes e magistrados, né? Os membros do Poder Judiciário,
o membro do Ministério Público, promotor e procurador, e os membros dos tribunais de contas, né, os conselheiros e auditores. Os ministros, quando se fala de Tribunal de Contas da União, certo? Eles são exemplos de cargos vitalícios. O cargo vitalício, né, ele só sai com a aposentadoria compulsória, que é aos 75 anos, independentemente, né? Por isso que não é eterno. Nós temos o Instituto da Aposentadoria Compulsória, que determina o limite máximo de tempo para a ocupação do cargo vitalício, qualquer cargo, né? E o vitalício incluso nisso até os 75 anos. O ingresso no cargo vitalício ele pode ser por meio de concurso público, como para juiz e membro do Ministério Público, certo? Pode ser por essa forma, aprovação em concurso público, como também pode ser, tá, pessoal, por nomeação. Ministro de Tribunal Superior, ministro do STF, do STJ, por exemplo, não é concurso público, por meio de nomeação. Quem nomeia? O chefe do Poder Executivo com aprovação do Poder Legislativo, com aprovação do Senado Federal, por exemplo, quando é o ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República indica, tem as condicionantes, né? Reputação ilibada, notório saber jurídico, mas é uma indicação, certo? Outro caso é o 5º constitucional, que está no artigo 94 da Constituição Federal. Quando o professor de direito constitucional for tratar contigo de poder judiciário, ele vai falar para ti do 5º constitucional. E 1/5 das vagas dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal é reservado para membros da advocacia com mais de 10 anos de experiência, e para membros do Ministério Público. É o 5º constitucional. Como não é aula de constitucional, não vou te dar um detalhe, mas é uma exceção aqui. É uma forma de ingresso do cargo vitalício. Né? Ele fala aqui ministro do STF e do STJ. Está aqui no teu material de uma forma muito clara. Um outro tipo de cargo é um pouco mais fraco. É o mais frágil dessa galera aí, que é o cargo em comissão. Já falei para ti de cargo em comissão na aula passada, mas é importante também dar mais um trato nele. O cargo em comissão ele tem um regime transitório, ou seja, não há uma efetividade, não há um tempo prolongado, ele é transitório, certo? E o vínculo é de livre nomeação e exoneração, também chamado de ad nutum, dispensa o concurso público. É aquela pessoa que ocupa um cargo em comissão por indicação, certo? Eu não tenho necessariamente vínculo com a administração pública, mas o governador me reconhece como uma pessoa competente, o prefeito me reconhece como uma pessoa competente e ele me nomeia para esse cargo em comissão, tudo bem? Então, ele é de livre nomeação e também de livre exoneração. Ou seja, eu fui nomeado, mas eu posso ser a qualquer hora exonerado. Quando há, por exemplo, troca de gestão, sai um prefeito, entra outro, sai um governador, entra outro, sai um presidente, entra outro. Basicamente, todos os ocupantes do cargo em comissão, eles são exonerados e são novas pessoas nomeadas, porque esse cargo é um vínculo mais frágil, ele é de livre nomeação e exoneração. E é destinado com exclusividade para que função? No inciso 5 fala da Constituição. Direção, chefia e assessoramento, tá? Quem ocupa? Ele pode ser ocupado por servidor de carreira. A Constituição exige que um percentual mínimo seja ocupado pelo servidor de carreira ou por pessoas sem vínculos, que é o que acontece na prática. Grande parte dos cargos em comissão são ocupados por pessoas sem vínculo, pessoas que não tinham vínculo, né, que são de confiança, têm uma relação política próxima do gestor, são por ele nomeadas, tudo bem? Esses são os ocupantes dos cargos em comissão. Aqui no nosso item 5, é fundamental, como a Constituição, no artigo 37, inciso 5, fala de cargo em comissão e função de confiança, muita gente acaba confundindo. E eu achei relevante trazer para a nossa aula essa diferença, tá? Esses são conceitos muito próximos. Por que eles são próximos? Porque ambos são de livre nomeação e exoneração. Vamos lá, vamos estabelecer a diferença. Olha só o que diz o teu material.
Os cargos em comissão e funções de confiança relacionam-se exclusivamente à direção, chefia e assessoramento. Nós vimos no artigo 37, inciso 5. Então, falei de cargo em comissão, falei de função e confiança, lembra? DAS, perdão, DCF, TCA, direção, chefia e assessoramento. DCA, falei errado, nada a ver. Direção, chefia e assessoramento, certo? Aí vem a diferença. As funções de confiança são exercidas, e aqui vem a diferença, exclusivamente por servidor estatutário, ocupante de cargo efetivo. Então, função de confiança, vou colocar aqui no teu material, somente efetivo. Tudo bem? Já os cargos em comissão, eles podem ser ocupados por qualquer pessoa. Certo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa é qualquer pessoa. Pode ser ocupado por quem tem quem é efetivo? Pode. E por quem não é efetivo também. Então, o cargo em comissão é pelo efetivo, ele pode ser ocupado pelo efetivo e pelo não efetivo. Não efetivo. Ou seja, aquele que não detém vínculo com a administração. É tanto pelo efetivo como pelo não efetivo. A função de confiança é só pelo efetivo, né? Olha o que ele fala no teu material. Os cargos em comissão podem ser ocupados por qualquer pessoa, servidor público ou não. Cabe da legislação ordinária estabelecer os casos, condições e percentuais mínimos de cargos comissionados. Então, em resumo, função de confiança, só quem é efetivo. Cargo em comissão, quem é efetivo e quem não é efetivo. Mas deve haver na lei uma previsão de percentual mínimo de cargo em comissão a ser ocupado por efetivo, tá bom? Era essa a diferença. Outro tema que cai muito em concurso público, de constitucional e também de administrativo, é a acumulação de cargos, empregos e funções. O que é acumular, meu aluno? Rapidinho aqui para ti. É tu ocupar dois cargos, dois empregos, duas funções. Um cargo, uma função, um cargo, um emprego. É possível acumular? Em regra, não, meu aluno. Em regra é vedado. A Constituição veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Essa é a regra, tá? Eu posso ser policial civil e ser policial militar ao mesmo tempo? Não. Eu posso ser agente administrativo e policial militar? Eu posso ser agente administrativo e policial civil? Não. Essa é a regra geral, certo? A Constituição, como regra, ela veda a acumulação de cargo, emprego e função pública. Acumulação remunerada, tá? Beleza. Mas, professor, eu conheço gente que tem dois empregos, tem duas funções públicas, tem dois cargos públicos. Calma, a regra é que não pode, tá? Quem está sujeito? Toda a administração pública, direta ou indireta, tudo bem? Então, na direta, União, Estado, DF, município, indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Em regra, não pode acumular na administração pública direta e indireta, nem mesmo nas subsidiárias e controladas. Não pode. Essa é a regra geral. Mas nós temos que tomar cuidado com primeiro com uma pegadinha. A acumulação não remunerada. A Constituição veda a acumulação remunerada. Se o servidor acumular dois cargos e abrir mão do salário de um deles, ainda assim exige compatibilidade de horário, tá? Mas ele pode, desde que esteja compatibilidade de horário. Mas assim, quem que vai trabalhar de graça, né, para ter dois cargos? Ninguém, né? Essa regra é uma pegadinha, mas na prática não se vê. Mas cuidado, quando ele fala acumulação, é a acumulação remunerada que é proibida. Se eu exercer um cargo remunerado e um não remunerado, eu posso? Posso, tá? E agora nós vamos falar das exceções, que são as que mais caem em prova. Lembra que a regra é não poder, mas existem exceções, certo?
E para essas exceções serem aplicadas, é necessário que se cumpram 3 requisitos. E esses requisitos são cumulativos. O que isso quer dizer? Tem que cumprir todos ao mesmo tempo. O primeiro requisito tem que haver compatibilidade de horário, né? Tu tem que ter tempo de trabalhar nos dois. O segundo requisito é o respeito ao teto remuneratório. A Constituição estabelece o teto, o máximo que você pode receber. E o que é interessante aqui, pode ser pegadinha de prova, que eu aprendi recente, que nem eu sabia, que o teto é considerado em relação a cada cargo, isoladamente, não pelo somatório deles. Eu pensava antigamente que era pelo somatório, mas o STF não. Então, tu pode ser bem remunerado em 2 cargos, tá? Desde que tu não ultrapasse o teto. Em cada um deles. Coisa boa, né? Tu pode ser, por exemplo... Não, depois eu vou falar dos exemplos, melhor. E C, dá umas hipóteses taxativas, 2 fontes, né? No máximo 2. Acumular 3 é proibido. Então, tu pode acumular no máximo 2 fontes. As hipóteses são previstas lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Qual é a primeira hipótese? 2 cargos de professor. O que mais tem na administração pública estadual do Amapá, vou falar do Amapá, que é a realidade que eu conheço, mais próxima, é professor com 2 vínculos. Ou seja, ele passou no concurso e depois ele passou de novo no concurso. Se houve compatibilidade de horário, ele pode acumular, trabalhar em 2 escolas, por exemplo. Então é possível 2 cargos de professor. Ou então tu é professor na Unifap, se não for dedicação exclusiva, e tu é professor no Estado. Isso pode 2 cargos de professor. Qual a outra exceção? Um cargo de professor e um cargo técnico-científico, certo? Vamos dizer que tu és professor de Química e é técnico do laboratório de Química. Tu pode acumular esses 2 cargos? Pode, tá? Se houver compatibilidade de horário, é perfeitamente acumulável. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Exemplo, tu pode ser enfermeiro em 2 vínculos, no estado e no município, por exemplo? Pode. Tu pode, no estado, por exemplo, ser enfermeiro e técnico de enfermagem e acumular? Pode. Tu pode ser técnico laboratório ou, sei lá, farmacêutico e técnico de enfermagem? Pode. Cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas também é possível essa acumulação. Tranquilo? Além dessas, meus amigos, tem outras hipóteses de acumulação. Essa aqui também cai muito em concurso, a de vereador. Se houver compatibilidade de horário, ele ocupa o cargo efetivo e mais um mandato de vereador. E recebendo pelos 2, tá? Vamos dizer, eu sou servidor público do governo federal e me elejo vereador, meu aluno vota em mim, brincadeira, né? Nunca vou me candidatar. Mas vamos supor, tá? Tem que cuidar porque é de política, tem que estar tudo na suposição, que eu me candidate a vereador. Se eu for eleito e houver compatibilidade de horários, eu posso ser servidor público e vereador e receber pelos 2. Mas se não houver compatibilidade de horário, eu posso optar pela remuneração. E óbvio que eu vou optar pela maior, né? Eu posso optar pela remuneração. Magistrados, juízes, né? Eles podem exercer uma função só, além de ser juiz, que é a do magistério, tá? A Constituição só permite que um juiz ele exerça um outro cargo de magistério, não pode existir um outro cargo, ou seja, dar aula. Um membro do Ministério Público é apenas uma função de magistério também, tá? Ele pode dar aula não só no setor público, mas também ele pode dar aula no setor privado, tá? Desde que haja compatibilidade, né? Coloquei uma nota aqui, isso aqui é mais para prova de subjetiva, mas vai que na tua aparece, tá? Então eu trouxe esse detalhe para ti. Militar, isso aqui é relativamente recente. Então eu quero que tu tenha muita atenção aqui. Militar pode acumular cargo? Depende, né? Em algumas situações. Se for militar das Forças Armadas, e quando eu falo em Força Armada, eu estou falando de Exército, Marinha e Aeronáutica, só pode haver uma possibilidade de acumulação na área da saúde, meu aluno. Né? Ele pode, por exemplo, ser um médico militar e um cargo civil de saúde.
Tu és médico do Exército Brasileiro e tu é médico da SESA, aqui no estado do Amapá. Isso pode acontecer? Pode. A Constituição já permite para esses militares das Forças Armadas, tá? Para os militares estaduais, é um pouco mais abrangente, é um pouco melhor a situação, tá? Eles já podem acumular em todas as hipóteses do artigo 37. Então, pode ser professor, professor e técnico, professor de saúde. Está cheio aí no estado de professor que é militar. É policial militar e é professor. É bombeiro militar e é professor. Pode, tá bom? Pode ser professor e enfermeiro? Perdão. Pode ser militar e enfermeiro? Pode. Eu sou do Corpo de Bombeiro Militar, mas eu sou enfermeiro no HE, por exemplo. Pode ser? Pode, tá? Existe essa possibilidade, certo? Lá no artigo 37, inciso 16, que se estende para os militares do Estado. Cuidado, não confunde militar das Forças Armadas, Exército ou Marinha Aeronáutica. Só pode na saúde, só na saúde. Já o militar do Estado pode em todas as hipóteses do artigo 37, inciso 16. Ele pode acumular com professor, pode acumular com técnico de saúde, ele pode acumular dois na saúde, tá? Eu sou médico oficial do bombeiro e eu sou médico no HE, por exemplo. Eu posso, tranquilo? São os exemplos mais palpáveis. Já falei dela, mas a gente vai encerrar a aula reforçando alguns entendimentos sobre estabilidade. Estabilidade é a garantia de permanência no serviço público. É aquilo que todo mundo busca, né? Mas para você atingir essa estabilidade, eu já falei lá em cima, vou falar de novo. Você tem que atender dois requisitos. O primeiro deles, 3 anos de efetivo exercício no cargo, que já é o prazo do estágio probatório. Antes havia uma discussão se era 3 ou 2 anos, né? Mas o entendimento consolidado doutrinário, né, considerado pelos tribunais superiores também, é que o estágio probatório é de 3 anos, é o que garante a tua estabilidade, certo? E um outro requisito que tem que ser aprovado numa avaliação funcional, uma avaliação especial de desempenho com uma constituição formada, até me confundi, com uma comissão formada para essa finalidade, tá? A pegadinha que já te alertei, né, que o prazo do estágio probatório ele é de 3 anos, tudo bem, meu aluno? Quem tem direito à estabilidade? Já te falei ainda agora, quem ocupa cargo efetivo, ou seja, aquele que é aprovado em concurso público, que é submetido ao regime estatutário. Tem cargos que permitem ter um CNPJ? Existem restrições, tá? Por exemplo, de não poder ocupar o lugar de sócio-administrador. É possível? É, mas desde que não seja o sócio-administrador, tá? Quando eu vou falar de 0668112, eu vou falar um pouco para ti mais sobre isso. Mas é possível? É, em algumas formas de CNPJ, não em todas, tá? Mas desde que não ocupe o sócio-administrador da empresa. Tá? Mas eu vou falar isso para ti quando eu vou falar de 066 ou 8112, né? O 066, que é do Estado. Nós vamos falar das proibições dos servidores e vai estar lá, com mais especificidade para você. Mas pode, desde que não seja o sócio-administrador. Mas é bem restrito, tá? Então, aprovado em concurso público e é submetido ao regime estatutário. Quem não tem direito à estabilidade? Já te falei, os empregados públicos, os seletistas, eles não possuem estabilidade. Embora, para serem demitidos, eles necessitem de uma justificação. Eles não podem ser demitidos de qualquer jeito, tá bom? A lei pode criar travas para essa demissão, certo? Mas não é a mesma coisa que a estabilidade. Mas assim, vamos supor que você seja aprovado no concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Você não tem estabilidade, mas para você ser demitido de lá, é preciso um processo administrativo que seja justificada a tua demissão. O cargo em comissão, né, que é aquele que já falei para ti, que é livre nomeação e exoneração, e obviamente não tem estabilidade, tá? E a exceção do cargo em comissão são os dirigentes de agência reguladora, né? Essas agências reguladoras são autarquias de regime especial e eles têm uma certa estabilidade, eles têm um mandato, né? Um prazo determinado para ocupar aquele cargo que passa de um governo para outro, eles não são exonerados. Mas essa é a exceção.
Outra exceção são os agentes vitalícios, são aqueles, né, que eu já te falei, são os promotores, juízes, né, que têm uma proteção maior que a estabilidade ainda, né? Só sai com sentença judicial transitada em julgado. Aqui eu trouxe uma tabela para ti da diferença da estabilidade para a vitaliciedade, tudo bem? Já comentei elas em sala de aula, mas para esquema de estudo é importante que você tenha essa apropriação, tudo bem? Trouxe aqui essa tabela comparativa. E as formas que o servidor perde o cargo, eu já te falei também, são as 4 hipóteses, né? Eu já te falei lá em cima quando eu te falei da estabilidade. Então, meu aluno, eu trouxe um resumo para ti daquilo que é relevante. Eu pesquisei em doutrina, em jurisprudência, eu fiz os alertas das pegadinhas para ti, eu enxuguei bem esse material e nós concluímos os agentes públicos. Vou trazer algumas questões de agentes públicos na próxima aula. Tá? Não tem tantas questões da Sesgran Rio, que é a banca da Polícia Civil, mas eu vou trazer da Sesgran Rio de outras bancas para consolidar esse entendimento. Na aula passada eu resolvi umas 4 ou 5 questões, devo trazer umas 10 ou 12 para a gente ver como as bancas estão cobrando questões atualizadas para a gente ir preparado para essa prova. No mais, eu queria agradecer a tua paciência, desculpar qualquer coisa, falha operacional desse professor, acontece às vezes, né? Na dinâmica das coisas. E é isso. No mais, um forte abraço. Foi um prazer estar com você nesta noite. Até o nosso próximo encontro, que vai ser amanhã, se Deus permitir.